Imagine abrir sua conta bancária todo mês e encontrar R$ 3.634 depositados sem precisar trabalhar por aquelas horas. Sem chefe, sem cliente, sem vender nada. Sem precisar administrar um imóvel, cobrar aluguel ou lidar com o inquilino. Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Pois essa é justamente a proposta dos fundos imobiliários, os famosos FIIs. Recentemente, o canal Primo Rico apresentou uma estratégia mostrando como uma carteira de fundos imobiliários poderia gerar aproximadamente R$ 3.634 mensais em renda passiva através dos dividendos distribuídos pelos fundos. Mas será que isso funciona mesmo? Quanto dinheiro é necessário investir? Quais são os riscos? E por que tanta gente acredita que os fundos imobiliários podem ser um dos caminhos mais simples para a construção de renda passiva no Brasil? Hoje, vamos analisar como funcionam os FIIs, quanto patrimônio é necessário para gerar R$ 3.634 por mês, como montar uma carteira equilibrada e os riscos que quase ninguém conta quando fala sobre viver de renda. Fala, tropa do canal Hora Certa. Hoje vamos falar sobre um sonho que praticamente todo brasileiro tem: receber dinheiro sem precisar trabalhar diretamente por ele. Mas ao contrário das promessas milagrosas da internet, vamos falar de números reais. Quanto é preciso investir? Quantos os fundos imobiliários realmente pagam? E será que dá para viver de renda apenas com fundos imobiliários? Antes de continuarmos com o vídeo, vou lhes pedir que já deixe seu like, se inscreva no canal e bora entender como funciona essa estratégia. Antes de falar de dinheiro, precisamos entender o mecanismo, afinal, de onde vem essa renda mensal. Fundos imobiliários funcionam como condomínio de investidores. Em vez de comprar o imóvel inteiro sozinho, você compra pequenas cotas de um fundo. Esse fundo pode possuir algum dos mais diversos empreendimentos, como shoppings, galpões logísticos, hospitais, prédios corporativos, supermercados, universidades ou títulos ligados ao mercado imobiliário. É praticamente ter uma pequena participação nesses grandes empreendimentos. A receita gerada por esses ativos é distribuída aos cotistas periodicamente. Na prática, é como receber um aluguel sem precisar comprar um imóvel inteiro. Uma das razões para a popularidade dos fundos imobiliários é a distribuição frequente dos rendimentos. Muitos fundos realizam pagamentos mensais, o que diferencia, por exemplo, das ações, onde cada empresa tem sua própria política de distribuição de dividendos, podendo ser 6, 4, 3 vezes ou até uma vez ao ano. No caso dos fundos imobiliários, você recebe ele todos os meses na sua conta. E isso cria a sensação de um salário complementar. Mas existe um detalhe importante: os dividendos não são garantidos. Se os imóveis ficarem vazios ou se houver problemas econômicos, os rendimentos podem diminuir. Mas antes de você embarcar de uma vez nesse tipo de ativo, você precisa entender que existem diferentes categorias de fundos imobiliários. Tem os FIIs de tijolo, que possuem imóveis físicos, alguns exemplos deles são os shoppings, galpões, escritórios. Tem os FIIs de papéis, que investem em títulos imobiliários. Alguns exemplos deles são os CRIs, financiamentos imobiliários recebíveis, e tem também os fundos imobiliários híbridos, que misturam diversas estratégias, podendo ter fundos de tijolo e de papel dentro do mesmo papel. A primeira lição é simples: fundos imobiliários não são uma máquina mágica de dinheiro, são empresas imobiliárias dividindo receita com investidores. Mas quanto de dinheiro eu preciso ter investido para gerar R$ 3.634 por mês? Essa é a pergunta que todo mundo faz, e é aqui que entram as contas. Isso depende muito de qual classe e quais papéis você irá comprar. No vídeo, então, do Primo Rico, por exemplo, a simulação mostra que aproximadamente 403 mil investidos em uma carteira diversificada de fundos imobiliários poderiam gerar cerca de R$ 3.634 mensais em dividendos. Isso representa uma rentabilidade próxima de 0,9% ao mês em distribuição. Mas atenção, esse valor varia constantemente. Os dividendos mudam, os fundos mudam, o mercado muda. Por isso, não existe garantia de que um patrimônio específico produzirá exatamente a mesma renda para sempre. Muitas pessoas cometem um erro: focam apenas no valor mensal, mas esquecem do patrimônio. Receber R$ 3.634 por mês parece simples, mas construir 400 mil de patrimônio é a parte mais difícil. Mas não é impossível também. E quanto antes que você começar, mais cedo na sua vida, você conseguirá chegar nesse resultado. Quem começa investindo R$ 500 por mês não chegará lá da noite para o dia, mas existe o efeito
efeito dos juros compostos. Quando os dividendos são reinvestidos, o patrimônio cresce mais rápido. O próprio Primo Rico enfatiza que a construção patrimonial vem bem antes da renda passiva. A renda passiva não nasce dos dividendos, ela nasce do patrimônio acumulado. E ao contrário do que muitos pensam que vai entrar no mercado financeiro para ganhar dinheiro, a verdade é que vai de fato fazer você ganhar dinheiro é o seu trabalho. Você utiliza o mercado para construção de patrimônio, para ter uma vida mais tranquila lá na frente. Aqui está um dos maiores erros dos iniciantes: escolher fundos apenas porque pagam dividendos altos. Dividend yield elevado nem sempre significa qualidade de ativo. Às vezes pode significar problema. Um fundo pode parecer barato porque o mercado acredita que ele terá dificuldades futuras. Por isso, investidores experientes analisam outros indicadores. O investidor precisa estar de olho em indicadores como dividend yield, relação de preço sobre valor patrimonial da ação, vacância dos imóveis daquele fundo, liquidez do ativo, qualidade de gestão. Vacância, por exemplo, mostra quantos imóveis estão vazios naquele fundo imobiliário. A gestão mostra quem administra o patrimônio. A liquidez mostra a facilidade para comprar ou vender cotas e, se necessário, pegar o seu dinheiro, com que facilidade você consegue vender os ativos do mercado. Uma carteira saudável normalmente mistura diferentes segmentos como logística, shopping, renda urbana, papel, lajes corporativas. Isso reduz o risco de depender de apenas um setor. Comunidades de investidores frequentemente reforçam a importância da diversificação e alertam contra a dependência de poucos fundos imobiliários. O objetivo não é encontrar o fundo perfeito, é construir uma carteira resistente. Aí vem a grande pergunta que muitos fazem: dá para viver de renda com fundos imobiliários ou isso é ilusão? E a resposta é: depende. Existem pessoas vivendo parcialmente ou totalmente da renda gerada por FIIs, mas existe uma diferença enorme entre receber dividendo e ter independência financeira. Quem depende exclusivamente dos fundos imobiliários precisa lidar com oscilações de mercado, queda nos dividendos, vacância, mudanças econômicas e juros elevados. Muitos de nós, investidores mais experientes, frequentemente recomendam não depender exclusivamente de uma única classe de ativos. Muitos de nós, especialistas, defendem combinar fundos imobiliários com ações pagadoras de dividendos, com renda fixa e investimentos internacionais. E é exatamente assim que eu faço com meus próprios investimentos. A diversificação aumenta a segurança da renda passiva ao longo dos anos. A grande vantagem dos fundos imobiliários é que eles permitem começar pequeno. Com pouco mais de R$100 já é possível comprar cotas de diversos fundos, mas construir uma renda relevante exige tempo, disciplina, aportes frequentes e reinvestimentos. A renda passiva não é um evento, ela é um processo que normalmente leva anos para que possa ser construída. Os fundos imobiliários se tornaram uma das principais portas de entrada para quem busca renda passiva no Brasil. Eles permitem receber rendimentos periódicos, investir no mercado imobiliário com pouco dinheiro e construir patrimônio ao longo do tempo. Mas a verdade é que ninguém fica rico apenas escolhendo um fundo. O que faz diferença de fato é consistência, aportes, reinvestimento e visão de longo prazo. A pergunta não é qual FII paga mais hoje. A pergunta é qual patrimônio você quer construir nos próximos 10 anos. Agora, comenta aqui embaixo, se você recebesse R$ 3.634 por mês em renda passiva, continuaria trabalhando ou usaria esse dinheiro para acelerar seus investimentos? E já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque educação financeira pode mudar completamente o futuro de uma família. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e fui!